Você já parou para pensar como a vida antes do dilúvio era radicalmente diferente da nossa? Hoje, a maior parte de nós vive, em média, entre 70 e 90 anos, e já consideramos uma vida longa alcançar 100 anos. Mas, na Bíblia, vemos algo absolutamente extraordinário: homens que viveram centenas de anos, e não estou falando de 200 ou 300 anos. Estou falando de longevidades tão impressionantes que beiram o inacreditável. Como, por exemplo, Matusalém, que viveu 969 anos. Agora, imagine o que isso significaria: viver por quase 1000 anos, tendo a chance de ver o mundo evoluir, testemunhar o crescimento das gerações, e ainda poder passar séculos adquirindo sabedoria, ensinando e aprendendo. Parece algo impossível, não é? Mas é exatamente isso que as Escrituras nos contam sobre as primeiras gerações humanas, antes do dilúvio. Parece um conceito distante da realidade que conhecemos, mas será que há algo mais profundo por trás desses números impressionantes? No vídeo de hoje, vamos tentar desvendar um dos maiores mistérios da Bíblia. Como é possível que as pessoas viviam tanto antes do dilúvio? O que estava por trás dessas longevidades extraordinárias? E por que, após o dilúvio, a expectativa de vida humana caiu drasticamente? Vamos explorar esses fatos fascinantes e refletir sobre o que eles podem significar para nossa compreensão do tempo, da criação e, especialmente, do plano de Deus para a humanidade. Porém, mais do que números e datas, o que esses anos incríveis nos ensinam sobre o propósito de Deus para os homens? O que esses períodos longos de vida podem nos ensinar sobre a importância do tempo que temos hoje? No próximo minuto, vamos nos aprofundar nesse mistério e tentar entender o que realmente estava acontecendo no começo da humanidade. A primeira coisa que precisamos entender é o contexto. As primeiras gerações após Adão viveram muito mais do que qualquer pessoa hoje em dia poderia imaginar. Vamos começar com o próprio Adão. A Bíblia nos diz que ele viveu 930 anos. Gênesis 5, versículo 5. Então, quem eram essas pessoas que viveram tanto tempo, e como isso foi possível? Após Adão, seu filho Sete viveu 912 anos, Enos, seu neto, viveu 905 anos, e mais adiante, encontramos figuras como Noé, que viveu 950 anos. E claro, o homem que detém o recorde bíblico, Matusalém, que alcançou impressionantes 969 anos de vida. Mas por que essas pessoas, que eram as gerações mais próximas à criação de Deus, viveram por tanto tempo? O que há de diferente entre essas gerações e as que vieram depois do dilúvio? Para tentar responder a isso, precisamos primeiro compreender o ambiente da Terra antes do dilúvio. A Bíblia fala sobre uma camada de água que cercava a Terra, um firmamento que cobria o planeta. Gênesis 1, versículo 7. A teoria de muitos estudiosos é que essa camada de água atuava como uma proteção natural contra a radiação solar prejudicial e outros fatores ambientais que encurtam a vida. Essa cobertura poderia ter criado um clima muito mais estável, com temperaturas uniformes e sem as condições climáticas extremas que temos hoje. A radiação solar, que é uma das causas do envelhecimento celular, seria bloqueada, permitindo que as pessoas vivessem por muito mais tempo. Muitos estudiosos acreditam que o ambiente pré-diluviano tinha condições ideais para o ser humano, favorecendo uma vida saudável e longa. Essa ideia não é apenas uma suposição. De fato, alguns cientistas e estudiosos acreditam que uma Terra com menos radiação cósmica teria proporcionado um ambiente mais favorável ao desenvolvimento humano e à preservação das células. Isso pode ajudar a explicar por que aqueles que viveram antes do dilúvio puderam atingir idades tão avançadas. Mas, além do ambiente, outro fator importante pode ser a genética. Quando Adão foi criado, ele era um ser perfeito, sem as imperfeições e mutações que surgiriam mais tarde. As gerações seguintes eram mais próximas de Adão, e, portanto, suas linhagens genéticas seriam mais puras. Isso significava que eles possivelmente tinham menos predisposição para doenças genéticas ou problemas de saúde que poderiam encurtar a vida. Com o passar dos séculos, a humanidade começou a se espalhar pela Terra. E, como sabemos, a genética humana não é imune à mutação. A cada geração, pequenas mudanças, chamadas mutações, acontecem no DNA. À medida que o tempo passava, essas mutações poderiam ter diminuído a qualidade genética da população, resultando em uma vida mais curta.
Essas mutações podem ser a razão pela qual, após o dilúvio, a expectativa de vida começou a cair drasticamente. Ao contrário das primeiras gerações, as gerações que surgiram depois do dilúvio já estavam mais distantes da pureza genética de Adão. Mas, além das explicações científicas, existe também a perspectiva teológica, que nos leva a refletir sobre o propósito divino por trás dessas longas vidas. A Bíblia nos ensina que Deus tem um plano para a humanidade. Durante as primeiras gerações, a ordem de Deus era clara: povoar a terra e propagar sua mensagem. Esses longos períodos de vida permitiram que os patriarcas e suas famílias cumprissem essa missão. Imagine, por exemplo, Matusalém, que viveu até o ano do dilúvio. Ele teria sido contemporâneo de Noé, portanto, poderia ter sido uma figura crucial na transmissão de conhecimento sobre o que estava por vir. Era um tempo em que Deus precisava garantir que sua mensagem fosse passada de geração em geração. Deus, em sua sabedoria, sabia que as primeiras gerações seriam as mais essenciais para fundar a civilização humana. Esses patriarcas foram os pilares que sustentaram a fé e a moral, e viver tanto tempo garantiu que suas experiências e ensinamentos fossem passados por muitos anos. Essa longevidade poderia ter sido uma ferramenta divina para garantir que os fundamentos da fé e da moralidade se espalhassem pela terra. Após o dilúvio, algo profundo aconteceu. A Bíblia nos diz que a expectativa de vida humana começou a cair rapidamente. Abraão, por exemplo, viveu apenas 175 anos, um número bem mais baixo em comparação com os patriarcas anteriores. E, com o passar dos anos, essa expectativa de vida continuou diminuindo. O que aconteceu? De acordo com as Escrituras, o dilúvio foi um evento de purificação, um recomeço para a humanidade. Após o dilúvio, a Terra passou por mudanças drásticas, e muitas das condições que favoreciam uma vida longa simplesmente desapareceram. Isso pode ser uma reflexão sobre como, com a queda do homem no pecado e a purificação através do dilúvio, a condição humana passou a ser limitada em termos de longevidade. O ciclo de vida começou a se encurtar como um reflexo da degradação espiritual e física do mundo. Essas explicações sobre as longas vidas nos fazem refletir sobre nossa própria relação com o tempo. Talvez nunca possamos entender completamente como aqueles primeiros homens viveram tanto, mas uma coisa é certa: o tempo, para eles, foi dado como uma dádiva divina. Assim como para nós. Vivemos com o mesmo propósito de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, não importa quantos anos tenhamos. O que devemos aprender com isso? Talvez seja uma lição sobre como devemos valorizar cada momento de nossas vidas e lembrar que, independentemente de quanto tempo tenhamos, nosso propósito permanece o mesmo: servir a Deus e cumprir a missão que Ele nos deu. Com isso, concluímos mais um mistério da Bíblia, e a pergunta continua no ar. O que esses 900 anos podem nos ensinar sobre o tempo que temos? Como estamos usando o tempo que Deus nos deu? É hora de refletir sobre a nossa vida e sobre o que realmente importa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com aqueles que também se interessam por esses mistérios profundos. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando nossa série sobre os mistérios da Bíblia. Nos próximos vídeos, temos mais segredos que vão mexer com sua mente e sua fé. Fique ligado! Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém.